Boa noite, meus irmãos. Que a graça, que a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Estamos mais uma vez aqui numa quinta-feira, a Quinta Conectados da Igreja Batista em Santana. Você que está assistindo este culto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Que a cada canção, que a cada palavra ministrada, Deus possa falar no seu coração. Meus irmãos, para começar este culto, eu queria ler com os irmãos uma passagem que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo número 11, versículo de número 28 e versículo 29. É um texto bastante conhecido e que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. E diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Deus quer falar conosco, meus irmãos, que nele nós encontramos descanso, nele nós encontramos proteção. E nesses dias adversos em que enfrentamos, em que nós vemos notícias tão ruins, nós podemos elevar os nossos olhos ao Senhor e perceber que Ele está no controle de tudo. E podemos descansar na presença dEle. Olha que coisa maravilhosa. Podemos descansar, podemos confiar nesse Deus maravilhoso. E que você esta noite, seja o que você estiver passando, seja a situação que você estiver enfrentando, que você possa se deleitar na presença do Senhor, que você possa esperar confiadamente e que Ele vai lhe dar o caminho e a direção certas. Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus eterno Pai Celestial, graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas. Porque nós podemos confiar no Senhor, podemos descansar em Ti, meu Deus. Mesmo nesse mundo tão turbulento, em que vivemos uma pandemia, meu Pai, nós podemos descansar no Senhor, podemos confiar no Senhor. E pedimos nesta noite, ó Pai querido, que o Senhor possa falar em nossos corações. E que o Senhor possa, meu Pai querido, atingir a cada irmão meu, a cada irmã minha, a cada pessoa que estará assistindo este culto, ó Pai, seja aonde for, que a Tua presença pode ser manifestada, que o Teu poder possa, meu Pai, atingir esta pessoa, meu Deus. Pai, nossos momentos atuais não estão sendo fáceis, enfrentamos dificuldades, lutas, batalhas, meu Deus, mas podemos, ó Pai querido, confiar no Senhor. Podemos, ó Pai querido, descansar em Ti. Nos ajude, ó Pai querido, a compreender isto, que mesmo a nossa mente possa estar a perturbar-se. Nós podemos, ó Pai, elevar os nossos olhos ao Senhor e clamar ao Senhor, e o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai escutar o nosso clamor, meu Pai. Muito obrigado, ó Pai querido, pela Tua presença santa em nossas vidas. Que este culto, ó Pai, possa, meu Pai, atingir o Teu trono. E que as pessoas que ouvirão, as pessoas que verão este culto, possam sentir a Tua presença, possam sentir, meu Pai, a Tua paz, o Teu conforto e o Teu consolo. É isso que eu lhe peço, desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Que você possa receber essa palavra, que você possa receber o renovo do Senhor em sua vida. E eu convido a você a cantar, eu convido a você a louvar ao Senhor conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa prosperar cada dia mais na sua vida. E vamos louvar e vamos engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar ao Senhor.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Começamos mais um dos nossos cultos na quinta-feira, Quinta Conectados. Quintos reunidos para glorificar ao Senhor nosso Deus e declarar a majestade do Senhor nosso Deus. Depois de um feriado ontem, quarta-feira, espero que tenha sido um momento prazeroso, você com a sua família. Estamos em casa, podemos ouvir um pouco da grandeza do Senhor nosso Deus. Eu queria trazer uma reflexão para a edificação dessa igreja tão preciosa de Cristo Jesus. Eu queria abordar um tema que tem mexido muito com o meu coração, uma caminhada bíblica. Hoje estamos concluindo mais um livro de um objetivo de uma caminhada bíblica. Concluímos hoje a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Encerramos hoje mais um momento de caminhada bíblica. E amanhã vamos iniciar 2 Coríntios, o primeiro capítulo. Eu quero desafiar a você a ter esse pensamento, a caminhar por essa verdade, a entender que sem conhecermos a Deus não vamos chegar em lugar nenhum, que a palavra do Senhor nos aponta um caminho tão precioso de um Deus que se revela por ela, que se apresenta por ela para a edificação dos santos, para que juntos possamos glorificar esse Deus perfeito em majestade. Eu acho muito lindo a passagem do profeta Amós. O profeta Amós é um dos profetas menores. Seu livro só tem 9 capítulos, mas no capítulo 8, no verso 11, ele diz que vai chegar o tempo onde as pessoas não terão fome nem de comida e nem de bebida, mas sim de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Acho profundamente inspirativo essa passagem do profeta Amós. Eu quero desafiar a você a ter essa fome pela palavra do Senhor nosso Deus. Talvez até hoje você está um pouco atrasado. Eu quero convidar você, desafiar você a recuperar esse tempo perdido. Se você ficou no livro de Atos, ficou no livro de João, corre atrás, vamos caminhar juntos no objetivo de conhecermos ao Senhor dessa palavra tão preciosa que é a palavra do Senhor nosso Deus. Amanhã nós vamos iniciar um livro especial que o apóstolo Paulo continua com a mesma linha de raciocínio em 2 Coríntios, capítulo 1. Então vamos caminhar nesse objetivo, conhecendo a Deus e prosseguir em conhecer a Deus por essa verdade tão preciosa que é a palavra do Senhor nosso Deus. Quero desafiar você a ter esse pensamento e esse desejo de conhecer esse Deus perfeito em majestade. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, palavra do Senhor nosso Deus, no Salmo 119. Salmo 119, somente o verso 11. Salmo 19 é o maior capítulo que você vai encontrar, o maior livro, já que os salmos são livros. E aí você vai perceber que nessa verdade tão preciosa de toda a narrativa de um texto, quero trazer à sua memória esse objetivo dessa caminhada cristã, de conhecer a esse Deus por essa verdade tão preciosa, que é a palavra desse Deus perfeito. Salmo 119, o verso 11, nos traz a seguinte verdade bíblica: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que esse versículo tão objetivo seja a verdade da nossa história de fé. Que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Para que declaramos a Tua verdade plena no nosso coração, tudo o que sai dos nossos lábios seja a verdade daquilo que está retido no nosso coração. Obrigado pelos louvores entoados, ó Deus, nessa noite. Obrigado pelo feriado que tivemos ontem, tivemos a oportunidade de passar em família. Ó Deus, obrigado porque concluímos hoje, ó Deus, mais um livro dessa caminhada, ó Deus, mais uma oportunidade de conhecer o Senhor por essa verdade tão preciosa. E abençoe, ó Deus, esse reiniciar nessa sexta-feira mais uma caminhada, ó Deus, de um novo livro, de um novo objetivo em conhecer ao Senhor. Fale conosco, ó Deus, nessa noite por essa verdade. Nos edifique pela Tua palavra. É o que eu te peço no Teu precioso nome. No nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se você já participou de um culto da Lagoinha.
mas há uma expressão que eles usam normalmente antes de todo sermão que eu acho muito legal. Eu acho muito bacana a reflexão, a maneira que é colocada, a importância que dá na palavra do Senhor nosso Deus, porque essa verdade ela é muito preciosa. Quando os irmãos me convidaram para estar pastoreando os irmãos me deram o maior presente no culto de posse. A Igreja Batista em Santana me entregou essa Bíblia para que eu pudesse usar ela como uma referência para ensinar os irmãos o caminho. Quem me entregou foi o meu amigo pastor Oswaldo, nosso vice-presidente. E toda vez que eu vou meditar e ler essa palavra, eu lembro desse culto de posse, da responsabilidade, da grandeza e da importância de falar somente da palavra de Deus e citar essa verdade, porque o pregador não deve aparecer, mas sim a palavra de Deus que anuncia esse Deus perfeito em majestade. E aí, voltando para o contexto da Igreja Batista da Lagoinha, eles adotaram uma filosofia, uma maneira de trabalho, que é um contexto americano, que eles começam a dizer, antes de toda a abertura do sermão ou da leitura da palavra, eles dizem: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu acho isso muito bonito, porque eles afirmam: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu fui escolhido por Deus desde o ventre materno. Eu sou a imagem de um Deus perfeito. Eu sou o que a Bíblia revela que eu sou. Eu sou co-herdeiro. Eu sou amado de Deus. E eles continuam dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho Deus comigo. Eu tenho Cristo comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho aquele que renova as minhas forças, que me sustenta, que está comigo, que está à minha sombra, me direcionando. Eu tenho o grande eu sou, eu tenho Yahvé, eu tenho Javé comigo. E aí eles encerram dizendo: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tudo eu posso no Senhor. Tudo eu consigo vencer em Cristo, porque nele nós somos mais que vencedores. Nós temos vida em abundância, nós conseguimos viver o melhor do Senhor na grandeza desse Deus perfeito em majestade. E mediante, irmãos, essa verdade bíblica, como eles declaram que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu queria compartilhar com os irmãos uma reflexão nessa noite. E o tema que eu queria abordar nessa noite: guardei a tua palavra no meu coração. Esse é o tema que eu queria trabalhar com os irmãos. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor. Guardei a tua verdade na minha história de vida. Este é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, dedicado a exaltar as Escrituras e falar da grandeza desse livro tão precioso, tão formoso. Se você começar a ler ele, você vai perceber que ele é extenso, mas se você ler sem afobação, sem desespero, você vai perceber como o texto é rico, como o texto é belo, como o texto aponta para a grandeza de uma verdade que revela o seu Deus perfeito. E entre tantos versos eu queria trazer esse tão precioso para a edificação dos irmãos, para a edificação do corpo de Cristo, para os filhos de Deus, para essa noiva tão preciosa, a noiva do Messias. E esse princípio dessa verdade. E nós precisamos conhecer o Deus dessa palavra. Precisamos recuperar o tempo perdido. Precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite, querido, como declara o profeta Amós, em prosseguir em conhecer a Deus. Precisamos, como o próprio Deus falou com Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Precisamos, arduamente, urgentemente, viver esse princípio da nossa fé, ter nossa experiência pessoal com Deus, em conhecer esse Deus perfeito que se revela por essa verdade plena, palavra de Deus. Palavra que aponta a grandeza de um Deus. E além de conhecer essa verdade e viver a palavra de Deus, esse é o maior desafio para o corpo de Cristo, para a igreja do Messias. Não somente ouvir as maravilhas desse Deus, mas viver plenamente essa grandeza dessa verdade. E eu tenho rogado a Deus que nesse período de caminhada bíblica, que temos andado
querendo conhecer a Deus, uma experiência pessoal com esse Deus tão supremo em majestade, que o seu coração se torne enamorado por Deus, apaixonado por Deus, suspirando por Deus, necessitando em conhecer a Ele por meio dessa verdade. Uma igreja madura, centrada na palavra de Deus, uma igreja que tem prazer de ler a palavra de Deus, uma igreja que quer conhecer a Deus por essa verdade. Não tem coisa mais preciosa do que ler a palavra de Deus. Eu quero desafiar a você a ter esse desejo no seu coração. Quando começamos no livro de Provérbios, entramos na carta de João. Espero que você tenha continuado nessa caminhada, espero que você não tenha parado, espero que você não tenha retrocedido, mas que possamos caminhar juntos, porque juntos somos melhores, porque juntos conseguimos entender a grandeza de Deus. Quando eu consigo viver plenamente essa verdade, a grandeza dessa verdade, eu sou transformado por ela. Há uma transformação, porque a palavra de Deus me transforma. A palavra de Deus muda a minha história, a palavra de Deus me liberta. Ela me faz entender a grandeza de Cristo, da majestade desse Deus perfeito. E devemos guardar o melhor, querido. O melhor não são os bens, não são as suas conquistas, não são os certificados. Isso tudo é ilusório, isso é passageiro. Mas o que devemos guardar de verdade é a palavra de Deus. Guardar a palavra do Senhor nosso Deus no nosso coração e entender essa grandeza. É pela palavra que somos santificados. Essa palavra tem o poder de nos santificar. Ela nos confronta a ser santo e ela nos santifica porque nos aponta para um Cristo que é santo, de um Deus perfeito em majestade. A palavra é mais preciosa do que o ouro e é mais doce que o mel. Preciosa a verdade. Lutero, quando entendeu essa grandeza, ele ficou maravilhado, apaixonado. Quando ele começou a se deleitar nessa verdade, ele ficou radiante, profundamente desejoso de compartilhar, de escrever, para que o povo pudesse entender, porque essa palavra é mais preciosa do que ouro, é mais doce que o mel. Palavra de um Deus perfeito. Essa palavra é luz. Luz para uma história de vida, luz que orienta, que nos conduz, que nos faz caminhar, que conseguimos olhar para o norte como um farol que nos aponta um caminho, que vamos seguindo esse caminho. É água que nos purifica, que nos limpa, que nos traz um renovo, que mata a nossa sede. Palavra de Deus, palavra preciosa, palavra de um Deus eterno em glória, em majestade, em formosura. A palavra não é um livro qualquer. Esta sim é a palavra de Deus. Palavra que tem que ser aproveitada nesses dias. Que temos que aproveitar o melhor momento para ler essa palavra. Palavra que tem que ser guardada no nosso coração. Para que possamos desfrutar das verdades de Deus, da grandeza de um Deus. Devemos guardar o melhor. E a melhor coisa que devemos guardar no nosso coração são os mandamentos de Deus, são o querer de Deus, a vontade permissiva desse Deus. Hoje temos acesso a muitas Bíblias, particularmente eu gosto da NVI, da linguagem de hoje, eu gosto dessa versão. Creio que o auditório consegue entender melhor a narrativa de um texto ao ser lido, a ser expressado. Por isso eu gosto, mas temos outros tipos de linguagem. Tem a Thompson, uma Bíblia de estudo muito boa, temos a Vida Nova, temos a Bíblia Shed, Bíblia Pentecostal, Bíblia da Mulher. Temos tantas maneiras de linguagem que você possa querer ler essa verdade, ou querer conhecer o Deus pleno dessa verdade, para que você possa a cada dia crescer na sua fé, crescer na sua caminhada cristã e em prosseguir conhecer esse Deus perfeito. Esse é o desejo do meu coração, que a Igreja Batista em Santana possa ter esse ardor no seu coração, que seja uma igreja centrada na palavra de Deus, que tenha o prazer de conhecer o Deus dessa verdade, para que quando formos ministrar nos grupos pequenos, nos cultos, nas praças, onde estivermos, possamos falar com autoridade, com certeza do que estamos declarando, sem temor, sem medo. Obreiros que manejam bem a palavra de Deus, que sabem a grandeza dessa verdade plena. Infelizmente, há crentes que
não têm esse hábito de ler a palavra de Deus, que só fazem coleção de vários exemplares da Bíblia, que tem uma coleção lindas, profundamente inspirativas, de estudo, de reflexão, de linguagem, da Bíblia que recebeu quando se converteu, mas estão lá largadas, abandonadas dentro da sua casa, de qualquer maneira, como só um símbolo de uma lembrança, de um memorial, mas não há mais o tato, o pegar, o ler, o meditar. Parece que é cansativo, é desgastante, não deveria ser assim e não pode ser assim. Temos que ter o prazer de conhecer o Deus dessa verdade. Já que pretendemos viver com Ele eternamente, por que não conhecê-lo? Por que não saber quem é esse Deus que se revela por essa preciosa palavra dEle, que revela quem é Ele? Outras pessoas lidam com a Bíblia de uma forma meia mística, mantendo aberta no Salmo 91 e esperando como se fosse um fato miraculoso, guardando a sua casa, que o Senhor vai literalmente guardar a sua saída e chegada, dar ordem aos seus anjos. É uma verdade plena. O Senhor nos guarda, o Senhor dá ordem aos seus anjos, o Senhor nos protege, o Senhor levanta os teus muros de bronze. Isso é um fato concreto. Mas muito mais do que a Bíblia ficar aberta na sua estante, na sua mesa, no seu quarto, ela tem que ser lida. Ela tem que ser praticada. Tiago diz, e ele traz um despertar à igreja de Jerusalém, que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Que devemos praticar no dia a dia, viver no dia a dia, para que possamos ser a igreja de Cristo plenamente. Esse é o nosso desafio, ser uma igreja que vai viver essa palavra. E é isso que eu queria desafiar a Igreja Batista em Santana. A Bíblia é preciosa e deve ser lida todos os dias, continuamente, com alegria no prazer, com um deleitar de querer conhecer a Deus. Creio que se você estiver lendo, a gente consegue extrair cada dia um versículo tão lindo dessa verdade. Verdade que nos inspira, que nos renova, que nos traz a grandeza de quem é Deus. Eu falo por mim, como eu sou edificado, eu consigo extrair do texto ali um versículo para edificação, ou todo o capítulo me traz uma plena edificação. Lemos agora, nesses dias, na segunda-feira, 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor. Texto tão lindo, tão inspirativo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada terei. E ali vem ali o capítulo todo inspirativo. O amor tudo suporta, tudo espera. Somos edificados por essa verdade. Conseguimos entender o querer de Deus. Devemos guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Esse é o objetivo desse salmo, esse é o objetivo do verso 11, quando nos afirma que não devemos pecar contra Deus, que não podemos abrir uma brecha, uma legalidade e vivermos uma vida que desagrada a Deus. Este livro não quer mudar a nossa história. Eu já compartilhei na igreja uma frase que eu gosto muito. Tem um tempinho que eu já não cito ela, mas eu sou apaixonado por essa frase. Quando declara, este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Eu sou apaixonado por essa frase. Acho lindo e eu concordo plenamente. Este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. E isso tem acontecido com muitos. Muitos têm se afastado dessa palavra porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz perder a comunhão com esse Deus perfeito e majestade. E quando você lê essa palavra te confronta. É uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de mudança, uma vida que glorifica a Deus. Ela é confrontativa para que possamos ser a imagem de Cristo Jesus. Então ela vai te confrontar a ter uma conduta compatível ao querer de Cristo. E devemos viver essa imagem de Cristo. E aí, meu irmão, que Deus levante na história da Igreja Batista em Santana membros, congregados, visitantes que amem a palavra de Deus. Esse é o meu maior desafio como um pregador do Evangelho. É chamar o auditório, é chamar a igreja, é chamar os irmãos, meus irmãos na fé, chamar você que é membro, você que é visitante, você que é congregado,
a você a não somente participar de um culto ali tão reduzido que temos hoje, no domingo de manhã, domingo à noite, num período curto de 50 minutos, mas meditarmos continuamente nessa palavra, crescermos por ela, ser uma igreja madura, centrada, afirmada, fortificada por meio dessa palavra. Esse é o maior desafio de um pregador que quer levar o seu auditório a não ser uma igreja menina na fé, mas uma igreja madura na fé. Esse é o meu maior desafio como pastor da Igreja Batista em Santana. E desafiar você a ter essa postura, desafiar você que venha germinar a fome da palavra de Deus, fome de querer ler a palavra de Deus, famintos pela presença de Deus, famintos de conhecer o Deus dessa verdade, fome, não fome física de um alimento, como declara o profeta Amós, mas fome de ouvir, de ler, de meditar, de se deleitar na palavra de Deus. Essa fome por conhecer a Deus e saber quem é o seu Deus. Que possamos viver por meio da palavra de Deus. Que essa palavra seja aquilo que vai nos direcionar, que não possamos ser guiados pelo nosso emocional, pelas nossas vontades, mas ser direcionados por Deus, por meio da sua palavra. Que possamos proclamar com poder, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, a palavra de um Deus vivo, uma palavra poderosa que vai entre juntas e medulas e consegue discernir a intenção do coração do homem, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que vai como uma flecha que acerta o alvo. Que possamos ter essa autoridade, que possamos viver plenamente essa graça. Esse é o segredo para ser uma igreja madura e centrada no Senhor, firmada nesse Deus perfeito, em bondade e misericórdia. Assim declara esse salmo. E aí eu quero também acrescentar o verso 12, quando afirma essa verdade tão preciosa, tão bela. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Bendito seja o Senhor nosso Deus, e que Ele venha nos ensinar os seus decretos por meio da sua palavra, para que nós não possamos pecar contra Deus. Porque ou essa palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa palavra. Queria orar com você, queria desafiar você amanhã, quando começar a ler, segundo livro, 2 Coríntios, para que nós possamos caminhar junto nessa sexta-feira. Queria desafiar você que ficou para trás a recuperar, se tiver que ler João e ler Atos, leia também e leia um capítulo, mas vamos recuperar o tempo perdido. Quero desafiar a Igreja Batista em Santana a ser uma igreja apaixonada pela palavra de Deus e que deseja guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus, porque o Senhor vai nos ensinar os seus decretos, se queremos conhecer Ele de verdade. Domingo de manhã estaremos lá na nossa igreja celebrando ao Senhor nosso Deus. Quero desafiar você a estar conosco lá para celebrarmos ao Senhor. A equipe da recepção tem nos ajudado muito, muito obrigado, equipe da recepção. Quando você chegar, vão medir a sua temperatura, vão aplicar o álcool em gel, as cadeiras estão separadas, tem álcool espalhado no nosso salão. Eu quero desafiar você a estar para que nós possamos glorificar a Deus. Só estamos tendo culto no domingo, então quero desafiar você como igreja a estarmos juntos ali. Se você não esqueça de levar a sua máscara, leve a sua garrafinha d'água, mas vamos adorar o Senhor nosso Deus. Louvo a Deus pelo nosso Ministério Louvor, que tem nos ajudado muito nos domingos de manhã e domingo à noite. Quando chegam mais cedo para ensaiar, que ficam após a EBD também para adiantar para o culto à noite. O multimídia, todos nós temos trabalhado em prol de prestarmos um culto ao Senhor, e você faz parte desse culto ao Senhor. Então vamos estar juntos domingo, celebrando ao Senhor de manhã e à noite, porque somente a Ele toda a honra e toda a glória, toda a majestade. Quero trazer a sua memória também, estamos orando ao meio-dia, às 18 horas. Pare para orar, vamos orar. Vamos ser uma igreja que lê a palavra de Deus, mas que fala com Deus por meio da oração. Amém, queridos? Queria orar com você. Queria desejar toda a sorte e bênção sobre a sua vida, que Deus venha te abençoar nessa noite, que você tenha uma noite abençoada, uma sexta-feira de paz e de alegria, ao sair para o seu trabalho, ao retornar, e que no domingo possamos estar juntos ali para celebrar o Rei da Glória. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo feriado que tivemos ontem, obrigado por esse dia de hoje, obrigado por essa sexta-feira que vai ser apresentada na nossa história de vida. Guarda essa madrugada, que seja uma madrugada de paz, de bênção na história de vida. Nos abençoe nesse final de semana. Ó Deus, abençoe, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores nesse domingo, recebe a palavra que será ministrada, que revela quem Tu és. É o que eu te peço nessa noite, é que a Igreja Batista em Santana seja uma igreja que tenha fome da Tua palavra, que ela entenda, Deus, a grandeza desse Deus que se revela, para não pecar contra o Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Esta é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até domingo de manhã. A paz. O Senhor